Muito bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema inventário e divórcio extrajudiciais, questões polêmicas, com a minha querida amiga, a doutora Cristiane Costa. Pois é, estamos de volta, pessoal, com o Quinta com o DG, depois de um pequeno intervalo aí, no qual nós ficamos sem a nossa programação semanal, em decorrência do nascimento do meu filho, do Antônio, né? Então, eu fiquei sem fazer aí alguns dias, algumas quintas com o DG, por conta do nascimento do Antônio, mas agora a gente está de volta aí com muita energia, com muita... bom dia para Ana, com muita energia, com muito conteúdo para essa nossa programação, que é uma programação semanal, toda quinta-feira, 7h38 da manhã, legal, então obrigado, Ana, pelos parabéns. Pois é, tem alguns momentos que a gente dá uma paradinha aí, é muito raro. Bom dia pro Léo, que está por aqui, meu querido amigo, aluno, parceiro aí de tantos projetos. Normalmente a gente caminha aqui com o Quinta, com o DG de forma bem regular, mas eu parei aí esses dias para poder cuidar do bebezinho. Obrigado aí pro Irã, bom dia pra Luzia, pra galera que tá mandando aí, bom dia para Adriana, muito legal, obrigado para a galera aí que está parabenizando o Antônio. E é isso aí, a gente vez ou outra dá umas pausas aqui no Quinta com o DG, mas a nossa programação é muito regular, toda quinta-feira, 7h38 da manhã, então você pode anotar aí na tua agenda, porque eu sempre falo que é legal a gente ter um compromisso com o aprendizado, né? Pelo menos uma vez na semana, você reservar um dia e horário para poder estudar, para poder aprender, para poder se desenvolver, tá? Então, o primeiro recado importante é isso. O segundo recado importante é que ficando aqui conosco ao vivo, porque o pessoal às vezes pergunta, Arthur, vai ficar gravado e tal? Fica gravado, né? A gente sempre deixa gravado aqui, normalmente colocamos até no YouTube as nossas aulas aqui do Quinta com o DG, mas estando ao vivo, você tem a oportunidade, claro, além de aprender ali naquele exato momento, de fazer perguntas, né? Perguntas tanto para mim quanto para os nossos convidados. A convidada hoje é uma pessoa que é super especialista aí nesse tema interessantíssimo, que é o tema inventário e divórcio extrajudiciais, temas polêmicos, que é a Cristiane Costa. Então eu vou chamar a Cris para entrar aqui conosco, a Cris que já esteve no Quinta com o... Quem quiser, compartilhe aqui a nossa live clicando no botão do aviãozinho. Cris, bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Eu estou ótimo, e você, como está? Ótima também. Seja muito Parabéns obrigado. pelo Antônio, a você, a sua esposa, a família. Eu Obrigado. costumo dizer que toda vez que nasce uma criança é Deus falando, eu acredito na humanidade. Eu ainda acredito na humanidade, então eu acho que é uma esperança para nós. Que o Antônio Obrigado. seja muito feliz. Obrigado. Eu também acredito muito nisso que você disse. A gente está bem feliz aqui em casa. Nossa família, pensando aí nos tempos atuais, é considerada uma família grande, né? Somos em 3 filhos aqui, tem a Rose, eu e os nossos 3 filhos, e o Antônio chegou aí para deixar a nossa turminha ainda mais completa. Então, obrigado aí. E ó, estamos voltando do pós-nascimento do Antônio com chave de ouro aqui, com um encontro com você, para falar sobre um tema que é a tua especialidade, né, que são os inventários extrajudiciais, os divórcios. E é um tema muito interessante, né, Cris? A gente conversa bastante, né, sobre isso nas comissões que a gente participa lá da aba, né, no nosso trabalho aí, o meu de tabelião, o seu de advogada. E eu acho um tema muito legal. Você sabe que eu gosto muito desse tema, Cris, do tema divórcio e inventário extrajudiciais, pelo seguinte. Eu acho que ele é um dos temas, claro que existem outros, né? Não é o único, mas ele é um daqueles temas, talvez eu colocasse a uso capião extrajudicial dentro desse contexto também, mas ele é um tema, né? Ó, o pessoal tá mandando aqui os parabéns pro Antônio, obrigado, viu, para todo mundo. Ó, o pessoal falando que teve gente que teve nenê aqui também. Ó, a Aurora Sofia nasceu, parabéns para Aurora Sofia que nasceu, do nosso seguidor aqui do Bebê Advogado. E é legal. Filhos são muito bons aí para quem tem, parabéns, para quem teve aí, parabéns. Mas voltando ao que eu dizia,
essa questão do inventário extrajudicial, do divórcio extrajudicial, o divórcio aí, normalmente, quando tem imóveis também, o inventário, a própria usucapião, eles são alguns atos nos quais a gente conta com uma atuação conjunta do tabelião, do advogado e do registrador de imóveis. E é legal, e eu já abro aqui falando um pouco sobre isso, que essa relação, quanto mais harmoniosa ela for, melhor para quem? Quem que é o grande beneficiado de uma relação harmoniosa nesse contexto? É o usuário do serviço. Porque a gente escuta muito, a gente não pode... bom dia aí para o pessoal do Cartório Boa Vista de Minas, eles estão sempre aqui conosco também no Quinta com o DG. Às vezes o pessoal fala, ai caramba, advogado e cartório não se dão muito bem, porque um tirou serviço do outro, um falou que fez o serviço assim, daí alguém às vezes vai lá e coloca o registrador no meio, né? Fala que o registrador é problema porque não registrou a escritura, e às vezes a pessoa não entende, né? Que não registrou uma escritura porque a escritura não tinha aqueles preceitos legais que eram necessários para o registro e tal. Mas enfim, deixando essas picuinhas, né? Isso é picuinha, né? Conversa de comadre, né? O pessoal falando de lado, assim, deixando isso de lado. Eu acho que é muito legal, né? Você ter alguns tipos de ato, e esses atos se enquadram, onde você tem essa atuação conjunta, né? De advogado, de tabelião, de oficial de registros. Então, acho que é interessante, né, a gente zelar por essa boa relação. Eu sei que você zela muito por isso, mas eu queria ouvir você, que é uma advogada muito respeitada, muito atuante, ouvir um pouquinho dessa visão, que eu acho que é um ponto importante aí para a gente abrir o nosso bate-papo de hoje. Bom, vamos lá, vamos começar. Essa picuinha, de vez em quando, eu também estou no meio, viu? De vez em quando também eu fico brava. Mas vou falar, é sempre com o registrador, nunca com o tabelionato. E talvez isso se dê porque o tabelionato nós temos uma ampla gama de escolha, né? O registrador não é aquele fixo, então tem que ser do jeito, entre aspas, do jeito dele, né? E aí vai. Mas eu até vi um comentário falando que tem tabelião que fala muito mal de advogado. E de certa forma eu concordo, e eu vou falar por mim. O meu primeiro caso, eu tenho uma amiga até que fala para mim assim que a morte sorriu para mim. Depois que me formei, meu primeiro caso foi inventário. E era um inventário que 3 advogados tinham recusado pela complexidade. E aí eu aceitei, eu não sabia nada, aceitei. E aí eu fui falar com meu irmão, como que eu faço? Ele falou, manda lá pro cartório, ele se vira, ele faz tudo. E aí eu não pensei 2 vezes, mandei pro cartório o que eu achava que tinha que mandar. E eu acho que muitos advogados fazem isso. Então, o tabelião ali, o escrevente que aceita, que pega aquele material, vem material de qualquer jeito, vem documento de qualquer jeito, tá faltando documento. É uma questão que eu vejo aqui no meu escritório, com o pessoal que trabalha comigo. Muitas vezes ele não sabe ali que precisava enviar para o cartório um pacto antinupcial. A pessoa casou ali depois de 1977, na comunhão universal, e não sabe, e aí cobra do cliente, fica revoltado, e é papel do advogado saber isso, né? Então, o que a gente precisa entender? Que o advogado tem que estar preparado. Depois que o cartório fez aquele meu inventário, que era complexo, sozinha, eu pensei, meu Deus, que advogado é você? E foi naquele dia que eu falei, eu preciso entender o que é inventário. Já que eu não entendo nada na vida, preciso entender o que é inventário. Porque depois daquele inventário complexo, apareceu uns 10 inventários assim no mesmo mês. A pessoa falou para a cidade inteira ali e foi aparecendo. E eu estudei, e aí eu vi que muitas vezes o advogado se coloca na zona de conforto e não envia, e aí fala que demora. Eu faço inventários no seu cartório com a Marcilene, e tem alguns inventários que a gente faz em 5 dias. Por quê? Porque teve uma colaboração ali do advogado, do escrevente, do cartório. Como que a gente faria em 5 dias se mandasse de qualquer jeito a documentação também? 5 dias, do envio da documentação à assinatura da escritura, né? Então, muito dessa celeridade do extrajudicial tem a ver com o advogado também. Não estou falando mal do advogado, mas é que é uma via de mão dupla, né? Não. O
Cris, você falou um negócio agora que eu acho maravilhoso. E eu acho maravilhoso porque vem até de você que é uma advogada. E aí, ó, só um detalhe, o Carlos Henrique é nosso escrevente lá no cartório, ele está indo para o cartório com a Marcilene e falou que ela está agradecendo a doutora Cris, a Cris, minha amiga aí. Inclusive eu vou falar sobre o que Cris disse agora da importância do advogado e o que eu escuto até no cartório, né? Olha que eu vou trazer casos da vida real mesmo, né? Mas voltando, Cris, ao que você disse, eu acho maravilhoso isso que você falou, porque eu sempre conto, você contou a historinha de como você começou aí a tua atividade, e eu sempre conto uma história que aconteceu quando a 11441 entrou em vigor. A 11441, que é a lei que criou, né, as escrituras de divórcio e inventário à época de separação. Hoje a gente não fala mais em separação, mas a gente fala em dissolução de união estável. Né, o conteúdo da 11441, para quem quiser ler, depois que acabar aqui a nossa live, está nos artigos 610 e 733 do Código de Processo Civil. Tá lá, dá para ver os requisitos gerais, até tem algumas coisas interessantes para falar sobre isso. Porém, eu me recordo que quando a 11441 entrou em vigor, houve um advogado lá em Campos do Jordão, e Campos é uma cidade pequena, a gente tem contato com todo mundo, né? E aí, pô, quando a gente tinha lá, né, requisitos para escritura de inventário, por exemplo, um dos requisitos, que é um requisito intacto até hoje, é a presença do advogado. Então, eu não falo em escritura pública de inventário ou de divórcio ou de dissolução de união estável sem o advogado. E eu acho isso muito bom. Arthur, um advogado, dois advogados, quantos advogados? Quantos as partes quiserem. O ambiente é de consenso. Normalmente a gente vê um advogado só, mas se quiser levar lá 2, 3, 4, tá tudo bem também. E aí, conversando com esse advogado, você sabe que eu sempre gostei de falar, né? E aí a gente rolou um bate-papo lá na OAB. Eu lembro que eu levei o doutor Euclides de Oliveira, que hoje é uma grande referência ainda sobre o tema, ele foi lá em Campos falar sobre isso. E um dos advogados me falou assim, o Arthur, eu não gostei da Lei 11441. Eu falei, opa, mas calma aí, como você não gostou? Você tem uma alternativa mais rápida, tão eficaz, talvez mais eficaz até do que o inventário judicial, onde você é figura obrigatória, e você não gostou? Conta melhor para mim o teu raciocínio. Aí ele falou assim para mim, ele falou, olha, sabe o que que é? É que no inventário judicial, a gente demora ali uns 10 anos para fazer, e eu fico recebendo os meus honorários pingadinhos ali todo mês. E no teu inventário no cartório, você vai resolver isso provavelmente aí num prazo mais curto, e eu vou perder vamos dizer, esse pagamento diluído. Esse raciocínio até hoje mudou um pouco, eu acho que, porque, claro, o advogado sabe que ele pode receber os honorários dele de forma parcelada, quando for o caso, dentro dos preceitos da OAB, mas ali, aquele tempo, eu já notei uma coisa que tem tudo a ver com o que você falou agora. Por quê? Eu trabalho, hoje, o nosso cartório faz muito inventário, porque o nosso prazo é um prazo bom, considerado aí o que se encontra dentro do... Porque o pessoal vai falar, quanto tempo leva um inventário? Eu falo, olha, pode levar uma semana, 15 dias, um mês. Aí o cara fala, mas aqui na minha cidade demora 2 meses. Bom, aí depende um pouco do padrão de trabalho do tabelião, e a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Mas a verdade é assim, é rápido. Né? O inventário extrajudicial, habitualmente, ele é rápido. Só que tem 2 advogados, e eu vejo isso claramente dentro dos procedimentos de inventário. O advogado número 1 é aquele advogado que te liga, ou enfim, tem o contato ali com o escrevente e tal, e aí ele manda uma pasta, às vezes ele manda tipo um documento de identidade, e ele considera ter dado entrada, entre aspas, no inventário, e aí ele fala assim, olha, quando estiver pronto o documento, me ligue para assinar. Existe, eu não vou dizer que não existe esse profissional. Mas existem outros advogados, como é o teu caso, por exemplo, você citou aqui da Marcilene, que é o advogado que manda a documentação toda organizada, com os dados do falecido, com certidões, com os dados dos herdeiros, com os dados
dos imóveis que serão partilhados, com as peculiaridades daquele caso, porque às vezes você tem uma partilha que é uma partilha que atribui um bem para um herdeiro, outro bem para outro, e aí esse advogado é o advogado também que atua de forma muito participativa dentro do contexto do inventário, estando disposto a trocar ideias com relação à minuta, trazendo ideias do cliente. Esse advogado, eu sempre pergunto, né? Eu falo, pô, qual advogado vai ser mais valorizado pelo cliente? O advogado que, enfim, deixa lá a documentação para o cartório cuidar e volta para o cartório no momento da assinatura, ou o advogado 2, que é aquele advogado atuante, participativo, porque olha só que legal, e aí não é nem só para parte, né? Às vezes o próprio cartório, você citou, pô, a Marcilene cuida aqui. A Marcilene está comigo, Cris, há quase 20 anos. Ela era escrevente em Campos do Jordão e ela veio para Itacoaquecetuba. E ela fala, às vezes, quando o inventário é da doutora Cris, é mais fácil, porque às vezes são casos complexos, mas é mais fácil de trabalhar porque vem tudo muito organizado, vem tudo muito pronto. Né? Então, isso é interessante, esse é o ponto interessante. A valorização do advogado dentro desse contexto, ela vai depender muito de como esse advogado atuará. Né? Então, acho que foi super legal você ter trazido esse ponto, porque ele é valioso. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa atuação efetiva dos envolvidos na escritura pública para chegar àquele resultado final, que é o resultado final que todo mundo quer, que o cliente quer, né, Cris? Eu acho que é isso. É verdade. E assim, eu trabalho com inventários de alta complexidade no judiciário. E isso é comum, é ali que tem que resolver essas demandas. Mas, como você mesmo disse, eu levo casos complexos para o inventário extrajudicial. E aí a gente vai conversando, discutindo, eu converso com a Marcilene, com o Lucas, contigo, e nessa conversa, dentro da lei, de forma segura, muitas vezes nós encontramos soluções dentro do extrajudicial. Olha, não pode ser feito assim, mas dá para fazer isso, isso. Podemos fazer uma outra escritura bem detalhado, o que a vontade da pessoa e etc. Então, eu acho que é isso, uma conversa, ver outras possibilidades. A princípio, parece que o extrajudicial é muito fechado e que não resolve casos complexos. Mas nada como um estudo, uma conversa, a busca de uma solução conjunta não agregue valor ali e resolva, porque o extrajudicial é infinitamente mais célere, né? Ô, Cris, e tem uma coisa que eu queria saber, provavelmente isso acontece, né? A gente sabe que um dos requisitos da escritura pública é o consenso. Eu vou falar sobre os requisitos já já, mas eu sempre eu acompanho bastante o teu perfil no Instagram e eu acho legal que aparecem uns casos bem diferentes, assim, né? Do pessoal querendo saber, nossa, tinha meu pai namorava alguém, tinha filho de outro casamento, essas coisas, enfim, um ambiente que às vezes vê que é um ambiente de um pouco de barulho, né? E a gente sabe que um dos requisitos do inventário extrajudicial é o consenso entre as partes. E eu sempre falo que consenso não quer dizer que todo mundo se ama bastante, né? Aquele lance de sair todo mundo na foto, lá no cartório, abraçado, assinando a escritura, ou no notariado, né? Hoje tem a foto ali na plataforma do Enote Assina, mas do enotariado, perdão. Mas assim, você como advogada provavelmente já deve ter vivido situações em que você foi procurada num ambiente mais de briga, né, de discussão, e a tua atuação foi ali mostrando para as pessoas que, olha, vocês entrarem em acordo, é um caminho melhor, é um caminho mais bacana. Você já viveu isso? Você lembra de algum caso que você pode contar para a gente? Porque claro, o cartório participa da escritura, mas normalmente quem leva a escritura para o cartório já com o consenso meio que definido é o advogado, né? Porque senão a pessoa nem procura o cartório. Então, como que é esse trabalho que você faz, um trabalho de uma verdadeira mediação aí, conciliação entre as partes, para poder falar, ó,
vocês estão discutindo, vocês estão brigando, mas vamos procurar um caminho um pouco melhor. Conta um caso, eu imagino que você já tenha vivido alguns aí, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa tua experiência, que eu acho que é bem, bem legal e algo que a gente não vê tanto no cartório, né? É verdade. Esse primeiro inventário que eu falei, que eu só enviei alguns documentos para o cartório, nem foram todos, porque eu nem sabia quais eram, foi exatamente isso. Eram 3 irmãos que não se conversavam há mais de 15 anos e uma das irmãs tomou a decisão de fazer o inventário. Me chamou e etc. E falei, me dá o endereço dos outros que eu vou lá conversar com eles. Conversei com todo mundo, fui na casa no final de semana, sábado e domingo. Conversei, expliquei a importância, falei como que seria feito o inventário, quem faria o pagamento, etc. Todos concordaram. Mas uma coisa que eles não concordavam era voltar a conversar. E aí eu fui lá no cartório, eu não tinha conhecimento nenhum. Fui lá no cartório e falei, então, eles não conversam, como que eu faço? Aí ele falou, vamos marcar horários diferentes para assinar. Então, mas aí eu falei, só que de jeito nenhum eles podem se encontrar. Então, um vai assinar às 9, o outro ao meio-dia e o outro às 4 da tarde. Fiquei o dia inteiro no cartório. Não tinha experiência naquela época. Mas todo mundo assinou e foi extrajudicial. E continuam sem conversar até hoje. Agora já se faz mais de 20 e poucos anos. Mas assim, e com isso eu descobri que eu poderia resolver situações e hoje em dia eu resolvo muito. Assim, eu pego inventários que estão há 30, 40 anos tramitando e resolvo assim em 2 meses. Mas o que eu percebo? Que muitas vezes aquela situação precisa ser resolvida com um colega advogado. Nem ele entende muito bem. Eu falo, olha, não tem outra opção. Já que ninguém concorda, a partilha vai ser feita na forma estabelecida pela lei. Então vamos resolver isso, encerrar isso e depois eles se matam, então, na extinção de condomínio. Aí o colega pensa, fala a verdade, doutora, a senhora tem razão, vou conversar com os meus clientes. No dia seguinte, vem com um acordo, a gente resolve, transforma aquele inventário judicial em arrolamento, muitas vezes tira, porque dependendo do estado, mesmo em arrolamento, pode demorar 10 anos, então a gente tira do judicial, traz para o extrajudicial, é uma possibilidade, né, de fazer isso, de um inventário que está tramitando há 20, 30 anos na justiça, pedir autorização, eu nem peço autorização, eu só aviso o juízo que vai ser feito na via extrajudicial. Né? Eu fiz muitos desses casos com vocês também lá, a gente avisa que vai ser feito na extrajudicial, traz e resolve em 1, 2 semanas. E aí você fala, o que você tem de melhor ou de diferente de outros advogados? Muitas vezes é esse senso de mediação, de mostrar para as partes que ninguém está ganhando nada com isso. E aí, muitas vezes, eu pego ali a árvore genealógica da família e falo, olha quantas pessoas brigaram nesse inventário por tantos anos e morreram sem a herança. Então, será que não chegou a hora Olha que legal, Cris, que você faz isso aí. Você chega a ter esse cuidado. Nossa, que legal. Todos os meus inventários têm uma árvore genealógica. A Marcelene recebe lá, porque os meus inventários são mais complexos. É tanto morto no meio. Não, mas eu acho legal esse teu cuidado de mostrar, olha o que já aconteceu aqui a história desse ambiente. Cara, isso mexe com a pessoa, né? Mexe, eu falo, olha, seu irmão tal, se você olhar aqui no processo, tudo bem que foi o advogado que fez, mas ele representa a vontade do cliente. Eles eram os que mais encrencaram a vida toda e morreram sem usufruir R$1 dessa herança. E isso vai acontecer com você, com outro e com outro. Então, para no final, os seus filhos receberem isso de qualquer jeito e vender tudo para qualquer pessoa. E a preço de banana. E aí eles falam, é verdade. Bom, então vamos fazer esse inventário. A maioria é fazer o cliente entender que ele não vai tirar vantagem, que é aquela casa que ele queria sozinho para ele, a lei não permite. E que ele vai morrer sem isso, né? Mas ainda eu falo assim, caso isso não aconteça, aí a gente vai ter que ser mais incisivo com o juiz e a partilha vai demorar 1, 2 anos, mas vai sair. Então, a importância também de entender isso, né? Sabe que você falou da árvore genealógica agora? Eu lembrei de uma coisa. Eu tô fazendo um curso da Lúcia Helena Galvão sobre... É um curso que se chama Códigos Milenares. E ela trata de algumas questões que são inerentes aí ao ser humano. E uma das coisas que ela trata, olha que legal, né? Como você falou agora da pessoa não usufruir de nada ao longo da vida. Eu me lembrei de um conto que ela usou para explicar ali a procrastinação.
né? Que ela fala que a procrastinação é um grande mal na vida do ser humano e tal. E aí ela conta um conto para falar a respeito dessa questão da procrastinação, e é um conto que envolve herança, que é um conto de um jovem que vai embora de casa cedo para trabalhar, não obtém sucesso e tal, e aí ele volta já quando o pai está com uma idade avançada, e o pai está ali perto do falecimento. Ele fala: ó, meu filho, eu vou deixar aqui para você a nossa casa, que era uma casa muito simples, né? E eu vou deixar para você um baú que está ali no canto da casa. Esse baú tem coisas que são muito importantes para mim, e essa é tua herança. E aí o pai falece, o menino assume ali a propriedade da casa, uma casa simples e tal, e aí ele vai tentar abrir o baú, e ele vê que é um baú que tem uma certa dificuldade, precisaria de um chaveiro, de uma técnica muito grande, porque ele era muito bem trancado, e ele deixa o baú de lado. E aí ele vai rolando a vida dele, ele fala: pô, quero casar, ele vai, ele casa, e ele aí já casado tem um momento de dificuldade, e ele dificuldade financeira, e ele olha para aquele, ele está sempre olhando para aquele baú ali no canto da sala, só que ele nunca tem a coragem de ir lá e tocar naquele baú para ver o que o baú tem, porque o baú, enfim, tem uma dificuldade para abrir. E aí ele tem filhos, os filhos crescem, a casa aumenta, e aquele baú está sempre encostado ali no canto da sala, está sempre encostado. Aí dá um certo dia, ele já com uma idade avançada, ele tem que construir uma parede na sala da casa dele ali, porque não cabe mais nada, família grande, situação de dificuldade financeira. E esse baú, ele rola ladeira abaixo, e ele se depara com aquilo como uma obrigação dele abrir aquele tesouro que o pai dele tinha deixado para ele há 30, 40 anos. E ele passou uma vida inteira sofrendo com finanças e tal. E aí ele cria coragem, depois de algumas décadas de abrir aquele baú, ele chama ali um chaveiro, eles têm um grande trabalho e eles abrem finalmente o baú e encontram ali muitas moedas de ouro, muitas coisas que, se ele tivesse abrido há 4 décadas atrás, ele provavelmente teria tido uma vida muito mais próspera do que ele teve. Então, você contou para mim essa questão do inventário, eu ouvi esse conto tem, sei lá, não tem uma semana nesse curso que eu estou fazendo, é um curso online, e aí eu lembrei disso, porque de fato, muitas vezes a solução do inventário, ela acaba sendo esse baú, né, desse conto da procrastinação, porque a pessoa deixa lá, né, ela sabe que ela tem ali um inventário, mas ela vai resolvendo, ela vai resolvendo outros problemas e deixa aquilo passar. E às vezes passa 1 ano, 5 anos, uma década, e a pessoa está lá e ela não usufrui de algo que poderia ser útil. Então eu acho que esse trabalho esse é um trabalho muito mais do advogado do que do cartório, porque, claro, o cartório às vezes recebe a situação ali. Eu já tive briga de herdeiros dentro do cartório, mas aí já é uma situação que teve uma conciliação prévia, chegou ali no cartório, aí tem uma certa rusga e você atua para evitar um mal maior, ou enfim, ou a não assinatura do ato. Você fala: não, vamos assinar, se for bom para vocês. Claro que a gente tem um limite para isso, mas legal que o advogado tem bastante esse papel de mostrar de fato a importância de resolver o problema. É verdade. E por vezes essa atuação ela tem muito valor. Cris, olha só que legal, mudando um pouquinho o tema, eu falei que os requisitos do divórcio e do inventário extrajudiciais estão nos artigos 610 e 733 do Código de Processo Civil. Então, vamos pensando no inventário que está ali no 610, a gente tem como requisitos a presença do advogado, e esse requisito está intacto até hoje. Mas a gente tem outros 2 requisitos, que são a inexistência de testamento e as partes serem capazes e concordes. Eu costumo dizer que quem quer estudar direito notarial e registral, quem quer se aperfeiçoar no inventário extrajudicial, não pode ter a ilusão de que vai ser um especialista no tema
sem conhecer as normatizações do CNJ e estaduais. Por quê? Porque se você abre lá o 610 do Código de Processo Civil, caiu na tua mão um inventário com testamento, você fala, não posso fazer, né? Poder judiciário, porque tem testamento. Você vai falar isso. Ou, se você tem ali um caso onde haja um menor, você vai falar, puxa, tem menor, eu obrigatoriamente estou fora da esfera do extrajudicial. Então, ponto importante aqui, e depois eu quero ouvir um pouquinho da tua experiência, como é que é dentro desse contexto. Algumas informações importantes. A primeira, para ser um especialista em inventário extrajudicial, em divórcio extrajudicial, a Daiane aqui está pedindo para a gente falar um pouco sobre a renúncia e os efeitos de uma futura partilha. Posso abordar aqui, vamos só fechar o raciocínio. Mas a gente é muito importante conhecer as normatizações do CNJ, e eu destaco a Resolução 35. A Resolução 35, ela trata dessas escrituras que a gente fala aqui agora, e tem que conhecer o Código de Normas do extrajudicial daquele estado onde você almeje atuar. Aqui em São Paulo, o tabelião de notas é regrado no capítulo 16 das normas de serviço. E sobre os requisitos, inventário com testamento pode? Pode. Tem uma regra, e essa regra provavelmente vai se estender aí para todo o Brasil, de que se você abrir o testamento no Poder Judiciário e pedir autorização, aqui é o ponto importante, pedir autorização expressa para fazer a escritura, pode fazer inventário com testamento. É claro que eu tenho ali testamento caduco, testamento revogado, você pode fazer sem qualquer tipo de ordem judicial. Agora, você tem um testamento válido, pleno, pode fazer? Pode, mas tem que abrir no judiciário e, mais do que abrir, tem que pedir autorização para fazer o extra. Eu noto que ainda tem alguns advogados que somente abrem o inventário e não pedem autorização para fazer no extra. E aí não pode, né? Então vai ter que fazer a correção. Cuidado com isso. E também, isso está em normas, né? Tem regramento. E também, se você tem um inventário com menores, e você vai fazer a chamada partilha igual, aquela partilha que atribui exatamente a fração que o herdeiro teria direito com o falecimento, dá para pensar em fazer, mas aí com autorização judicial. Arthur, o que é uma partilha igual? Me dá um exemplo. O sujeito falece, deixa 3 herdeiros e 3 bens imóveis. Partilha igual é aquela partilha na qual cada um dos herdeiros ficará com 1/3 daqueles bens que compõem o acervo patrimonial. Eles querem dividir, ficando o bem 1 para o herdeiro A, o bem 2 para o herdeiro B, o bem 3 para o herdeiro C. Aí já não é mais partilha igual, porque tem transmissão de direito e não caberia hoje, né? Pelo menos esse é o cenário atual. Eu até acho que, pensando em autorização judicial, não teria problema nenhum esse inventário ser feito no cartório, mas a ideia é não poder. Esse assunto, inclusive, está sendo objeto de regramento pelo CNJ, talvez tenhamos novidades em breve, e aí eu vou chamar a Cris de novo para falar aqui com a gente do cenário mais novo, né, mais atual. Agora, eu quis dizer isso, Cris, por quê? Porque se a gente abre o 610 hoje, se você for olhar aquele quadro do 610, o único requisito ali que continua intacto, imutável e sem flexibilização é a presença do advogado, porque os outros 2 requisitos, eles estão lá legalmente, mas houve flexibilização. E aí eu queria ouvir um pouquinho da tua história, se você, assim, como que você vê esses pontos, o inventário com testamento eu acho bem legal poder ser feito, né? Eu nunca entendi o porquê não, porque o tabelião faz inventário, o tabelião faz testamento, mas o tabelião não pode fazer inventário com testamento? Pô, não tem muito sentido, né? Mas enfim, hoje tem essa liberdade, eu queria ouvir um pouquinho da tua experiência dentro desse contexto. Bom, é interessante que, assim, gente, nós vamos aprendendo com o tempo. No comecinho, todo mundo erra. É igual dirigir carro. Você acabou de tirar a sua habilitação, você não vai dirigir bem. Você não é o melhor motorista do mundo, embora você até acredite que seja. E aí, o que eu percebi? Que as pessoas, elas deixam de fazer o inventário extrajudicial por causa do prazo. Para abrir o testamento, vai pagar multa. E aí, estudando isso, eu decidi fazer todos os meus inventários dentro do limite do possível,
no extrajudicial. Porque enquanto eu peço a abertura do testamento no judiciário, eu já vou preparando a documentação no cartório e já faço a declaração de TCMD na Cefaz, ou seja, na Secretaria da Fazenda, ou seja, não vai ter multa, por mais que passe de 60 dias, porque a declaração foi feita dentro do prazo estipulado. Então, é uma vantagem enorme. Se a ação do inventário ali, da abertura de testamento, de registro e cumprimento de testamento, for bem feita, bem fundamentada, o juiz não te chama nem para emendar a inicial. Ele chama o Ministério Público, vai verificar que não tem nenhum vício, e aqui em São Paulo, se bem feita, em geral, se resolve em 15, 16 dias. É muito rápido. Né? Então, você não tem que emendar, não falta documento, você demonstra a urgência, já fala em qual cartório vai ser feito e etc. Quais são a lista de bens e tudo mais. E não... Quando o juiz não tem dúvida, quando os documentos estão claros, ele é só olhar e assinar, resolve a situação. Então, 15 dias, Cris, então, faz a abertura? 15, 16 dias, mas eu costumo colocar a ação pronta. É só o juiz, o Ministério Público dá o parecer, o juiz dá em seguida a sentença. Né? Então, é muito rápido. E se tiver muito em cima, a gente faz a declaração, conversa com o tabelião, vê se é possível aquele inventário naquele cartório, porque às vezes tem inventário tão complexo que não vai ser daquele jeito, né? Ou não vai ser possível ser feito no extrajudicial. Mas, havendo a possibilidade, já faz a declaração na Cefaz. Assim, você evita multa para o seu cliente e vai ter um processo mais célere, ou seja, é possível fazer. Né? Então, vale a pena. Já em relação aos menores, acho que, se eu não me engano, nós temos 8 estados que já têm essa previsão, né, do inventário com a presença de menor. E, na minha opinião, vai acontecer em todo o Brasil, é que nós caminhamos a passos lentos, né? Temos sempre aquela pessoa que é do contra, aquela pessoa que é a pedra no sapato, e que também é necessário, porque traz pontos importantes que na hora de regulamentar a situação, a gente regulamenta com mais segurança jurídica, porque o do contra colocou tanto empecilho que a gente já pensa naquelas... E se acontecer isso? Então, já vamos prevendo tudo isso. Rio de Janeiro, Santa Catarina, Piauí, Maranhão, já pode fazer inventário com a presença extrajudicial com a presença de menor. Sim, sim. Ô, Cris, duas coisas que eu achei legal. E só uma questão. Esse ponto do menor, eu faço parte da Comissão de Direito Notarial e Registral do IBDFAN, além da ABA, né, que é a associação de advogados que eu participo também com a Cris, super legal. E lá no IBDFAN, hoje, nós temos um acompanhamento do regramento dentro do CNJ mesmo, desse inventário com menores. Então, eu acredito que, provavelmente, num futuro breve, a gente tem esse tema regrado e autorizado em todo o Brasil. Agora, você falou um ponto muito importante, ITCMD. Legal, por isso que eu gosto de ter sempre esse bate-bola. Porque ITCMD, a galera muitas vezes negligencia e acaba pagando o imposto com altíssimos encargos. A ideia sempre qual é? Quanto mais tarde você pagar o ITCMD, maiores serão os encargos que você terá nesse imposto de forma desnecessária. Por quê? Porque, como a Cris bem disse, você pode fazer a declaração e o pagamento do ITCMD antes da escritura. Antes. E aí, você pode até ter um desconto. Né? No estado de São Paulo, por exemplo, se você recolhe de forma breve, você tem até um pequeno desconto, além de não pagar os encargos. Agora, passou de 60 dias, se eu não me engano, você já tem ali, você já começa a pagar encargos. Então, gente, é um ponto importante, porque às vezes a pessoa fica protelando, né, aquele pagamento, aquela resolução, e quanto mais o tempo passa, maior fica o valor do tributo. Exato, então, é isso mesmo. Então, acho que a dica muito importante, e claro, aí é muito, eu sempre falo que a relação cartório-advogado, ela é muito, muito valiosa. Por quê? Porque, exemplo, tá? Na nossa atuação, nós ajudamos e apoiamos muito os advogados com a declaração do ITCMD. Né? Então, às vezes, o advogado, é como a Cris falou, ninguém nasce sabendo tudo, a pessoa pode estar assistindo aqui e falou, puxa, mas eu nunca fiz essa tal da declaração do ITCMD, eu vou ter dificuldade, eu vou precisar do cartório.
cara, se de repente você tem uma relação de confiança com o cartório, você pode, cara, é muito comum até você contatar ali o tabelião, o substituto, o escrevente, falar, olha, eu tô com um caso assim, assim, assado, tenho aqui que regularizar alguma questão de ordem documental, mas eu queria fazer o recolhimento do ITCMD. O caminho é esse? Esse é o caminho, né? Essa ideia, né, que eu tô trazendo aqui é uma ideia viável. Então, com isso, você já tem essa antecipação do recolhimento do tributo e você colhe benefícios com isso, né? Exato. Esse é um ponto que assim, ele é bem importante, porque a pessoa às vezes ela deixa para, enfim, para procurar o advogado, para procurar o cartório, para recolher o ITCMD. E, cara, falar a verdade, hoje, se você espera 6 meses para recolher um ITCMD, você paga um valor bem considerável de 20% encargos de aí. multa. E você não tem o desconto que você teria, né, Cris, se recolhesse Sim. ali dentro dos primeiros dias, e depois você ainda tem multa, tem juros, tem uma série de fatores aí que vão tornar o teu recolhimento bastante custoso. Então é uma medida, é claro, a gente sempre fala, né, mexer com esse perfil de documentação nem sempre pode ser agradável, porque às vezes você perde alguém que você gosta e pô, você fala, pô, já vou mexer com isso, mas a ideia é que você tente fazer de uma maneira breve, justamente para que o grupo de herdeiros colha os benefícios que existem aí com essa brevidade. Então, é algo que eu acho que vale a pena, né, a gente investir, vamos dizer assim, nessa celeridade dentro do recolhimento do imposto. A gente teve aqui uma pergunta sobre, ó, minha casa não tem escritura, moro em Fortaleza, como agir? Olha, casa sem escritura pode ter múltiplas razões, uma delas pode até ser a falta de inventário, então, assim, depende de cada caso concreto, e a sugestão é que você procure aí um advogado, ou talvez até um cartório, para dar uma olhada inicial no porquê que a sua escritura não tem, desculpa, por que a tua residência não tem, né, escritura, não tem uma regularidade, e certamente as pessoas irão te ajudar. E aqui a gente teve uma pergunta, a gente tem mais um tempinho ainda, acho que vale a pena bater um papo. Alguém falou sobre renúncia, né, a renúncia da herança. E a renúncia é um ato que pode, né, ninguém é obrigado a ser herdeiro de ninguém, quer dizer, eu sou herdeiro, mas eu não sou obrigado a receber aquele patrimônio. E se você não quiser receber o patrimônio, existe a figura da renúncia da herança. A renúncia, que tem algumas características importantes. Talvez duas das principais sejam o fato dela ter que ser integral, né? Você não pode dizer assim, olha, aceito a casa, mas não aceito o carro. Então, ou você aceita tudo ou não aceita nada, né? E o segundo ponto é que a renúncia é um ato irrevogável. Uma vez tendo renunciado, você não pode voltar atrás. Por isso, tem que pensar bem. Existem algumas discussões, porque, na verdade, renúncia em tese, renúncia é renúncia. É você abrir mão, você abre mão, e aquele patrimônio ele vai para o monte, né, para os herdeiros da mesma classe. E em sendo o herdeiro único da classe, vai para a classe subsequente. Então, renúncia é renúncia. Mas a gente cria, né, sempre as pessoas criam figuras, né, no nosso Brasil, e criou-se a figura da chamada renúncia translativa, que seria uma renúncia que se assemelha muito a uma cessão de direitos, né? Só que renúncia translativa nem sempre eu chamaria de renúncia, ela é uma transmissão, basicamente ela é uma cessão de direitos onde inclusive vai haver recolhimento, incidência tributária. Agora, a renúncia, e eu queria ouvir da Cris, se a Cris já se deparou com algum caso interessante com renúncia e tudo mais, que acontece, né? Eu só queria deixar um comentário interessante. E um ponto também técnico, aqui é bem técnico da renúncia. A renúncia ela pode ser feita na própria escritura de inventário ou em um ato que preceda a escritura. Eu, particularmente, gosto de fazer para não misturar muito o conteúdo dos atos, eu gosto de fazer a renúncia no ato e aí na sequência a gente faz a escritura de inventário ou no mesmo dia ou enfim, em algum tempo subsequente. Agora um ponto interessante aqui no estado de São Paulo, para quem atua em São Paulo,
e talvez esse raciocínio ele replique aí por todo o Brasil, houve uma decisão do nosso Conselho Superior da Magistratura que abordava a questão do herdeiro renunciante que tinha indisponibilidade em seu nome, se ele poderia fazer a renúncia ou se ele não poderia diante dos direitos do credor. O caso foi um caso de uma escritura de inventário que ela foi para registro e aí lá o registrador avaliou essa questão de que o renunciante tinha uma indisponibilidade e falou, não, você não pode renunciar porque você tem disponibilidade e os teus herdeiros podem sofrer com isso. E o que o Conselho Superior da Magistratura afirmou, e para mim até de forma correta, de forma adequada, mesmo que o sujeito tenha a indisponibilidade, ele não perde o direito de renunciar à herança. Sim. E aí os credores dele é que vão discutir essa questão, né? Se for o caso. Então, o sujeito tem disponibilidade, não quer dizer que ele não poderia renunciar. E aqui a gente tem uma pergunta da Daiane falando se a renúncia se estende para sobrepartilha. Essa pergunta aqui para São Paulo é muito interessante. Por quê? Porque para mim, em tese estenderia. Porque se eu renuncio o todo. Então, claro, se eu digo que não quero nada de alguém, esse nada vale para tudo. Só que teve uma decisão aqui de São Paulo também tratando desse tema que diz o quê? Que se você faz uma sobrepartilha e você tem um herdeiro renunciante lá atrás, né, que fez a renúncia meio que de forma concomitante com o inventário, na sobrepartilha teria que haver uma espécie de confirmação da renúncia, uma nova renúncia. Esse é um raciocínio que foi externado numa decisão aqui do Conselho Superior da Magistratura, porque, em tese, o raciocínio tem a ver com a pessoa não saber o que ela estava renunciando. Só que, gente, é o que eu falei, a renúncia ela é um ato do todo. Se eu não quero nada, eu não quero nada, não importa. Esse nada pode ser R$1 ou esse nada pode ser 1 milhão. A partir do momento que eu renunciei, eu não quero mais. Só que eu deixo a observação de que no estado de São Paulo tem esse julgado. E eu, Arthur, particularmente, acho que a renúncia valeria para tantas quantas fossem as sobrepartilhas, porque ela ocorreu atrás e falou, não quero nada. Mas fica a ressalva a esse julgado. Você já se deparou, Cris, com renúncia? Conta um pouquinho dessa figura na tua atuação. Acho que é legal ouvir. Sim, eu me deparei com uma renúncia. Aliás, um caso de um cliente que veio até aqui pelo Instagram. E assim, bem grave, gente. E é tão grave que eu participo, eu dou mentoria, aulas. E essa renúncia, na minha opinião, a pessoa leiga ela não tem obrigação de entender como funciona a renúncia. O Arthur passou por isso, falou isso, e eu acredito que muita gente não entendeu. Talvez nas escolas nos ensinem, mas aí fala classe subsequente, etc. E muitas vezes o estudante não está preparado para entender aquilo. Aí eu vou dar o caso prático que eu passei por isso. Era uma renúncia, era um inventário judicial que nós fizemos no extrajudicial, no tabelionato lá do Paulo Hermano, que é amigo da professora Letícia Maculan, lá, né, também, e em Montes Claros. É um inventário com 2 filhos, renúncia, os 2 iam renunciar à herança, achando que a herança iria passar para a mãe. Então, estava tudo certo. Entraram no inventário judicial, pediram para renunciar. O juiz pediu para que renunciasse, então, por escritura pública. Né? E aí, nisso, eu fiz uma live, a mãe me encontrou e falou assim, eu tô achando que tem alguma coisa errada pelo que a senhora disse. A senhora tem certeza? Eu falei, tenho. E aí ela me contratou. Por quê? Porque uma filha é incapaz. Né? Então, ela queria que ficasse toda a herança com a mãe, só que não tem laudo, para proteger a incapaz. E o outro filho tinha um filho que também era incapaz, um pequenininho. O que eles não sabiam é que quando uma classe renuncia, passa para a próxima. Ou seja, não passaria para a mãe como eles queriam, mas para o filho incapaz de um dos filhos. E aí essa herança ficaria presa para sempre, né? Então a gente precisa entender, não existe renúncia em favor da mãe, vai para os netos. Quando todos os herdeiros da mesma classe, todos os irmãos renunciam, aquela herança vai para os netos. E isso
É importante que o advogado entenda. É erro comum, é verdade. Mas, na minha opinião, o advogado tem que ser responsabilizado civilmente, tem que indenizar o cliente, porque quando você trabalha com o patrimônio ou com a vida das pessoas, você tem que ter responsabilidade. Sim, sim. E a não ser, né, nesse caso, a saída que teria seria a tal da renúncia translativa, entre Sim, aspas, que seria uma cessão de nós direitos, né? fizemos Aí a gente, que é o no caso, né? extrajudicial. É, Como não tinha ainda feito a escritura pública de renúncia, porque uma vez renunciada é irrevogável, né? Irretratável, não volta atrás. Nós levamos para o extrajudicial e fizemos a cessão de direitos para a mãe, como eles queriam. legal. E veja que nesse caso, para chegar na mãe, teria que ver até a classe dos eventuais ascendentes. Que a mãe, no caso, ela era ascendente aí deles, né? Isso, Sim, viúva. exatamente. Isso aí. Exatamente. Porque foi o que o pessoal do cartório Boa Vista de Minas perguntou. Se não houver herdeiros em outra classe, aí sim iria para viúva, no caso, viúva mãe, né? Porque se for, por exemplo, se você quer deixar para um cônjuge, aí você já tem que passar pela classe dos descendentes, dos ascendentes, e aí Sim, você vai para o cônjuge, né? Eu noto, eu sempre falo que no caso do inventário extrajudicial, é muito importante a gente ter esse estudo do direito das sucessões para entender realmente onde é que você vai chegar com determinadas condutas, né? Porque às vezes você vai fazendo coisas, arranjos e tudo mais, e você se esquece de detalhes que são importantes. Você citou um aqui que envolve os herdeiros. Um outro caso que me veio em mente agora, Cris, que acho que é importantíssimo também, a gente está falando de questões polêmicas, né? A gente falou sobre o ITCMD há pouco, como você bem trouxe. E o ITCMD, ele tem vários detalhes que a gente precisa se atentar muito no momento de fazer o inventário. Eu vou citar só dois aqui, que são os mais importantes. Primeiro, qual é o valor que você vai declarar desse bem para fins de recolhimento de ITCMD? Tem muita gente que gosta de arredondar o valor venal do bem imóvel ali na data do óbito. E a gente sabe que, apesar disso ser possível, pode ser que a pessoa enfrente problemas com fiscalizações tributárias posteriores questionando esse valor que foi declarado. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de que no valor do ITCMD, assim, pode declarar o valor venal? Pode, né? Você sempre tem essa possibilidade. Porém, é interessante que haja um estudo, né? A gente sempre recomenda, olha, dá uma olhada no imposto de renda do falecido, por quanto que ele declarava esse bem, veja a história da aquisição para tentar chegar num valor mais próximo. E vou até além, um outro ponto importante, a gente falou sobre partilha com atribuição individualizada de bens. Gente, por mais que seja maluco isso que eu vou falar agora, existem municípios nos quais a atribuição individualizada de um bem para alguém, com origem em inventário ou divórcio, é fato gerador de TBI. E aí você tem que estudar a lei daquele município para ver se, além do ITCMD, não tem pagamento de ITBI, por mais insano que isso possa parecer. Claro, até daria para discutir sim, judicialmente e tudo mais. Mas sei lá, você pode ter um patrimônio composto por 3 imóveis, 3 herdeiros. Cada herdeiro, ao invés de ficar com aquele 1/3 que teria direito da partilha igual, cada herdeiro ficará com um bem. Né? E há municípios que tributam essa situação com o ITBI, por quê? Porque o herdeiro recebeu 2/3 a mais do que ele teria direito ali naquele momento da sucessão. Então, o aspecto tributário do inventário é muito importante. Aí você tem que estudar regramento de TCMD, regramento de TBI também, dependendo do município, sim. e aí pensando em inventário e divórcio, porque pode ser que você tenha o recolhimento do tributo. Né? E falando em ITCMD, a gente teve uma pergunta aqui da Nayara falando assim: financiamos um imóvel. Em caso de morte, como fica a questão do pagamento do financiamento? E a resposta é: depende do contrato que você assinou. Por isso, olha só que importante a gente Exato. ler, né? Tem que ler, tem que estudar. Por quê? Alguns contratos prevêem e tem seguro de vida que, no caso do evento morte, há uma quitação do valor do débito. E aí, se você tem essa previsão no teu contrato,
você vai partilhar o bem, porque houve a quitação com o evento morte. Agora, se não houve a quitação do bem, o que você vai partilhar são os direitos daquele contrato que você assinou. E é interessante que aqui em São Paulo tem manifestações do fisco até dizendo como é que você cobra, né, esse valor. No caso da alienação fiduciária, por exemplo, tem orientação, falando, olha, você vai levantar o valor da dívida, você vai levantar o valor do bem, você vai fazer uma subtração e dessa subtração você coloca o valor que vai ser cobrado ITCMD. Então, veja só, essa pergunta também foi bem oportuna, porque em tese tem gente que já dá uma resposta de bate-pronto. Tem o contrato, você vai... não tem propriedade, você vai cobrar em cima do valor das parcelas. Você vai cobrar o bem. Não, depende. Depende do que você... depende das coisas que você escreveu e colocou contratualmente ali naquele contrato que gerou, né? Então, super importante isso, né, Cris? Porque Exato. tem que ver, né, essas questões de imposto, de TCMD, de TBI, ler a documentação, porque só assim você vai ter uma noção real do que aconteceu. E muitas vezes esse financiamento está no nome dos dois cônjuges, só que só um morreu. Então, será quitado só 50%. O outro está vivo, continua vivo, trabalhando e vai pagar o restante ali. Claro que aqui em São Paulo a gente já conseguiu decisão para quitar tudo. A gente provou que a viúva não trabalhava, que era dependente financeira e que aquele contrato ali foi um erro de redação no início e que eles não tinham discernimento para entender. Mas não é fácil. E em relação ao ITBI, cabe ao advogado entender que se não teve pagamento, não foi oneroso, não cabe ITBI. E aí precisa entrar com mandado de segurança. Você não pode ceder a tudo que o Estado ou o município impõe. E muitas vezes ali cabe mandado de segurança com liminar e sai muito, assim, 99% dos casos a decisão sai no mesmo dia. É verdade, bem observado, bem observado. E realmente é isso, não, tem que pagar, vamos pagar e toca o barco. Não, dá para ter, há caminhos. E tudo isso, isso, gente, no extrajudicial. Você leva lá para o tabelião, a liminar, a decisão, ele consta na escritura, ou seja, você não sai do extrajudicial, trabalha em conjunto, né? Sim. E para fechar, tem uma pergunta que a Renata repetiu aqui, vamos responder para ela. É possível a cláusula de doação de um cônjuge para o outro e os filhos, muito comum no judicial, ser colocada numa escritura de divórcio? Essa cláusula, gente, o importante dessa cláusula eu acho que dá para pensar nisso, mas a gente tem que só fazer duas observações para fazer um trabalho que gere os efeitos que a pessoa quer. Primeiro, muita gente questiona até a possibilidade dessa tal da promessa de doação, porque a doação é uma liberalidade e ela tem que se consubstanciar no momento de fato que a doação acontece. Então, é importante deixar claro para quem quer colocar esse perfil de cláusula que há discussões quanto à legalidade da promessa de doação. Eu, particularmente, veja só o que a gente está falando, né? É ambiente de consenso. E lembrando só que o divórcio extrajudicial, ele tem como um dos pressupostos não haver filhos menores ou incapazes. Então, tem que ver bem o contexto que, talvez, acho que ela não pergunta aqui, ela não fala sobre os filhos serem menores, né? Pode até ser um filho maior, não teria problema nenhum. Agora, acho que o interessante é lembrar de forma clara que esse compromisso, eu não vou nem chamar de uma promessa, é um compromisso, ele não substitui a necessidade da efetiva doação. Então, eu acho, minha opinião aqui, que como nós estamos num ambiente de consenso, se houver a intenção das partes em criar um compromisso, eu não vou nem sei se eu chamaria de promessa, eu não vejo por que não, mas eu acho que só, como qualquer outro ato notarial que a gente pratique, tem que haver uma clareza muito grande para a pessoa ter, assim, bem lúcido, bem cristalino ali o que eu estou fazendo é um compromisso e esse compromisso precisa se materializar com a posterior escritura pública de doação.
Não sei, queria ouvir a opinião da Cris, ver se Cris concorda ou não, mas penso que dá para pensar em construir uma linha nesse caminho. Eu falo para meus clientes que eu não gosto da promessa de doação porque as pessoas morrem. Ela prometeu e morreu. E aí, como ela vai doar? Como ela volta lá do além para assinar a escritura de doação? E isso é um fato singelo, porque depois ela pode não querer assinar a escritura, voltar atrás e etc. Aí eu falo, gente, é questão de segurança jurídica. Ah, doutora, mas eu não tenho 6 mil reais agora. Eu falo, mas seu filho vai ganhar um patrimônio de 500 mil reais. Faz um empréstimo. Aí a pessoa pensa, vai lá e faz e resolve. Porque, assim, aí eu ainda falo, sabe por que é interessante resolver agora? Não, porque se você deixar para resolver depois, você vai ter que me contratar para fazer isso de novo e vai sair o dobro do valor, no mínimo, no mínimo. Então, vamos resolver isso agora. Eu não gosto de deixar coisas pendentes porque não tem segurança jurídica. Não tem, é uma promessa, né? Não tem. Sim. Pois é, mas eu acho assim, dá para pensar em ter, é como eu falei, dá para pôr? Dá. Mas veja, o que as pessoas confundem muito é o que, não, eu fiz a promessa e tá tudo certo. E não tá, porque quem prometeu pode descumprir, como você falou, quem prometeu pode falecer, as coisas podem mudar. Então, de fato, a segurança de que a doação vai acontecer só existe quando? Quando eu assino uma escritura de doação e registro essa escritura para ocorrer a efetiva transmissão da propriedade. Cris, foi rápido, né? Passou rápido aqui, já chegamos ao nosso tempo destinado à live. Fazia um tempo, né, que você não vinha aqui no Quinta com DG. Adoro suas participações, adoro os pontos de vista aí que você traz. Então eu quero te agradecer aí o tempo que você dedicou ao nosso Quinta com o DG. Eu sei que o seu tempo é muito valioso. Quero agradecer a todos que passaram por aqui, dizer para quem perguntou que sim, o nosso material fica gravado para quem quiser assistir posteriormente. E quero passar a palavra para a Cris, para ela deixar um tchau aí para vocês e a gente fechar essa Quinta com o DG, que foi muito, muito legal. Eu agradeço ao meu amigo, agradeço a presença de todos que estão aqui, que passaram por aqui, e quero deixar um beijo especial para o Antônio. Vou passar, terminando aqui, eu vou lá dar um beijo no Antônio, beijo da tia Cris. Gente, obrigado demais aí pelo carinho de todos vocês, uma excelente quinta-feira e nos vemos na semana que vem no Quinta com o DG. Até lá! Até mais!